Meu marido, John Tanner, era um homem bom e generoso. Era também um homem abastado. Mas nem todo o seu dinheiro podia salvá-lo. 7 médicos renomados examinaram sua perna e todos falaram o que ele não queria ouvir. John, essa lesão logo irá vencê-lo. Não dá para salvar sua perna. Ela precisa ser amputada ou o levará à morte. Eu agradeço muito por seus esforços, Dr. Black. Mas a minha perna veio ao mundo comigo. E partiremos dele juntos. John, ser teimoso nesta situação... Obrigado, doutor. Mas minha perna e eu vamos embora agora. John, pelo menos a mantenha sempre seca. John saiu do consultório com 2 intenções: deixar tudo em ordem nos seus negócios e, com o tempo que lhe restava, fazer todo o bem que pudesse. A oportunidade surgiu por meio de um cartaz. Como John era ministro batista leigo, desejoso de proteger seus irmãos, preparou-se para denunciar aqueles élderes mórmons como impostores. Sei que Deus enviou mensageiros celestiais à Terra novamente e que ele chamou um profeta, Joseph Smith, para revelar as palavras dos antigos profetas. John, eu já cansei dessa história de Bíblia de ouro. Gostaria de tomar um café comigo e a Catherine? Obrigado, Barton. Mas quero ouvir o que eles têm a dizer. Um profeta do livro de Mórmon disse: "E agora, meus queridos irmãos, quisera que viesseis a Cristo, que é o Santo de Israel." Enquanto os élderes, Simeon e Jared Carter, ensinavam naquela noite, um sentimento muito forte como nunca havia experimentado encheu o coração dele. Com licença. Será que você teria um exemplar desse livro para mim? É claro que sim. Podemos nos encontrar depois para conversar mais sobre ele? Nos dias que se seguiram, ele estudou aquele livro cuidadosamente, comparando cada detalhe com a Bíblia. Sim, eu acredito em tudo. Para John e eu, tudo o que aqueles élderes mórmons nos ensinaram nos trouxe um espírito inegável. O senhor aceita o convite do Salvador para o batismo? Eu sei que o batismo é essencial, mas eu não posso. A minha perna. Veja, a minha perna, ela não suportaria. E estou prestes a partir desta vida. John Tanner, você acredita que Jesus Cristo curou um homem manco às águas de Betesda? Ah, sim, com toda a certeza do meu coração. Os seus discípulos, Pedro e João, também não curaram um homem que era coxo de nascença à porta do templo? Se o poder do sacerdócio existia na igreja primitiva, também não deveria existir na igreja restaurada? Sim. Você tem fé suficiente para ser curado? Sim. Sim, eu tenho. Portanto, John Tanner, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade de seu sacerdócio, ordeno que levante-se e ande.
Não precisa ter medo. O Senhor pode fazer todas as coisas. Posso andar. Obrigado, Senhor. John quis ser batizado naquela mesma noite. E, embora não se apoiasse naquela perna havia 6 meses, caminhou os 400 metros até o Lago George. Depois, caminhou até sua casa, agradecendo a Deus sem cessar. Amo vocês, meninos! Até logo, mãe! Desde sua conversão, John procurou dar o melhor de si. Forneceu suprimentos e equipamentos para que 2 de nossos filhos, Nathan e John Joshua, e mais 50 homens, fossem ao acampamento de Sião. Alguns meses mais tarde, ajudou financeiramente 7 famílias que seguiam para Kirtland e Missouri. John, Elizabeth, isso não é um mandamento. É uma palavra de sabedoria. Mas a história de John Tanner não se resume apenas às coisas que ele ofereceu. Inclui também o que ele teve que abandonar. No dia em que aprendeu sobre a palavra de sabedoria, nunca mais usou tabaco ou bebeu café, chá e bebidas alcoólicas. Barton, que bom recebê-lo em nossa casa. O John foi muito gentil, convidando-me para um café. Agora você só precisa encontrar um amigo que não use mais leite nem açúcar. Enquanto preparávamos para juntar-nos aos santos, John vendeu nosso hotel, muitas casas, 2 fazendas, pomares, um laticínio, uma serraria, uma ilha e mais de 890 hectares de área florestal. Obrigado, John. Muito obrigado mesmo. No início de dezembro do ano seguinte, a igreja estava com sérios problemas financeiros. Prestações da compra do terreno do templo estavam vencidas. Os recursos haviam se esgotado e a execução da hipoteca era iminente. Temos 2 ou no máximo 3 semanas. Depois vão executar a nota. Derrubaram as paredes e acabaram com tudo. Não sei mais o que podemos fazer. Obrigado, irmão Rigdon. Mas acho que há algo que podemos fazer. Que um milagre possa ocorrer. Que teus propósitos sagrados possam acontecer. Imploramos por tua misericórdia e ajuda, e que nos envie alguém com recursos para pagar a hipoteca e salvar o templo. Você está bem? Sonhei que precisam de nós em Kirtland. Quando partimos? Imediatamente. Para nossa viagem até Kirtland, precisaremos de 55... Espere um minuto, John. Você disse Kirtland, em Ohio? Ao nos prepararmos para partir, a maioria das pessoas da cidade achava que John tinha ficado louco. Fica a centenas de quilômetros. Estamos no meio de dezembro. Agradeço sua preocupação, Barton, porém ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Embora amigos tivessem tentado nos dissuadir, no dia de Natal de 1834, pegamos nossa família, algumas outras pessoas, todos os nossos pertences e partimos. 800 quilômetros depois e 25 dias mais tarde, nossa família, exausta e cansada do frio, finalmente chegou a Kirtland.
Sabíamos que devíamos estar lá, porém não sabíamos exatamente o porquê. Porém, quando finalmente nos encontramos com o profeta, todo o rigor da jornada pareceu desvanecer-se. E eu sou Joe Tanner. Irmão Tanner, conheço a bondade de seu coração. Acho que Pai Tanner seria um nome melhor para você. Se tivéssemos chegado a Kirtland no dia seguinte, o terreno do templo teria sido executado. Porém, John pagou a dívida de $2.000 e recebeu em troca uma nota promissória de Joseph. Ele ainda emprestou com grande satisfação $13.000 ao comitê do templo e assinou uma outra nota promissória de $30.000. Fez tudo isso enquanto ainda fazia doações ao fundo do templo. John nunca o teria dito, mas eu vou dizê-lo. Por causa de John Tanner, o templo foi salvo. Quando o templo ficou pronto, recebemos a bênção de participar da dedicação. Aconteceram milagres não apenas dentro daquele lugar sagrado, mas também fora. Durante uma das sessões, nosso filho Myron convidou-me para ir até o templo e ver os anjos que estavam no telhado. Foi uma manifestação celestial que nunca esqueceremos. Mas a ajuda de John não parou por aí. Ele investiu muito dinheiro na tentativa de manter em funcionamento o banco patrocinado pela igreja. Apesar de seu sacrifício, o banco Kirtland Safety Society fechou em novembro de 1837. E com ele foi-se o que restava da fortuna de John. Sem aborrecer-se, ele estava determinado a seguir o profeta. Então iniciamos a jornada de 1.600 quilômetros até Missouri com 9 de nossos filhos. Paguei minhas obrigações e fiquei apenas com um cavalo cansado, um carroção velho e $7,50. Por favor, senhor. Tem um pouco de leite para a minha família e um pouco de pão se estiver sobrando. Estamos com fome. Olá, meu filho. Qual é o seu nome? O meu nome é Joseph Smith Tanner. Não, senhor. Eu imploro. Eu disse meu nome errado? Não. Você disse seu nome certinho. Em apenas 3 anos, saímos de uma vida abastada para uma de esmolas. Depois, nossa preciosa filha, Philomília, ficou muito doente e morreu durante a viagem. Quando prosseguimos com os santos novamente, estabelecemos-nos em Montrose, do outro lado do rio, em Nauvoo. Trabalhamos arduamente para reconstruir e pagar as dívidas da igreja, que ainda eram da época de Kirtland. Meus irmãos e irmãs, os seguintes irmãos foram chamados para servirem em uma missão: Parley P. Pratt, Brigham Young, John Tanner, Wilford Woodruff. Então, na conferência de abril de 1844, ele foi chamado para servir em uma missão nos estados do leste. Com sua fé inabalável, preparou-se imediatamente para partir. Lyman White. Irmão Joseph. Pai Tanner. Parto hoje para a missão. Mas antes, há algo que gostaria de acertar com você.
É sobre o empréstimo para pagar o terreno do templo de Kirtland. O Senhor o chamou, Pai Tanner. Nesta época tão importante, para que pudesse construir seu reino por meio de sacrifício. Sou eternamente grato por sua dignidade e por ter atendido ao seu chamado. Eu estou em dívida com você. O que devo fazer com esta promissória? Irmão Joseph, a única dívida é a de gratidão. E essa é minha. Que Deus o abençoe, Pai Tanner. Seus filhos nunca mais terão que pedir esmola. Estima-se que, no total, John deu mais de $50 mil à igreja. Ele encontrara a pérola de grande valor e não se importou com seu custo. John Tanner não apenas entendia a lei da consagração, ele a vivia. Pai Tanner!